Segunda mesa agora de hoje. Não era hack, era cilada, mesa de growth, né? Depois de uma mesa descontraída, super lúdica de branding, aqui só os cabra de growth. Qual que é meu flop? Perdi 2 milhões da companhia, perdi 3 milhões. Bom, vamos apresentar quem está na mesa aqui primeiro. Primeiro, Cláudio. Então, Cláudio Franco, 15 anos de experiência em marketing e liderança de negócios. Já foi Project Manager na Procter, consultor da Roland Berger, diretor de marketing da MindLab e CMO da Gympass. Hoje ele é uma referência em Growth Marketing, tecnologia e empreendedorismo e atualmente está criando uma Health Tech que promete transformar o mercado de saúde. Chique. Notícias em breve. Isso. Aqui do meu lado, o Gabriel Mineiro, tem 13 anos de experiência nacional e internacional, com passagens pela Singu, pela RD Station e Unilever. É fundador da Merlin e da GLA, que é a Growth Leaders Academy, onde divide sua expertise entre Growth Hacking, Inbound Marketing e empreendedorismo. Ali na ponta, Daniel Daia, meu xará. Ele é cofundador e CRO da Faster, que é uma plataforma de design por assinatura para times de marketing de grandes empresas acelerarem suas estratégias. Além disso, ele é formado em sistemas de informação pela SPM. E aqui para hostear, eu, Daniel, sou cofundador e CEO da Uncover. A Uncover é um software para mensuração de ROI e otimização de mídia full funnel. Inclusive, a gente ajuda a provar o retorno do orçamento de branding, a gente junto com a Purple. Sou formado em economia e mestrado em matemática na USP, então um pouquinho fora d'água, mas aqui growth eu entendo que é isso aí, né? Então, tamo junto. Bom, vamos começar primeiro fazendo os eu nuncas. Então, todo mundo pronto? O link já tá? Boa. Então, gente, a gente vai fazer primeiro uma rodada aqui que eu vou falando, e aí vocês vão mandando também eu nuncas de growth, de prioritariamente cagadas que vocês já tenham feito na história de vida de vocês. Ou inventa também, pode ser fanfic. Bom, um clássico, né? Eu nunca deixei campanha de performance gastando dinheiro com criativo ruim. Criativo já está fadigado há 3 meses, está lá o dinheiro, né? Metendo... Culpa do criativo. Sempre é. Nunca errei uma segmentação de campanha. Mas esses aí é ruim demais pra gente. É para beber, né? A intenção é beber. O meu é Guaraná e não vou ficar bêbado, cara. Isso. Eu nunca deixei uma página do site com informação desatualizada. Tem agora. Se você entrar lá, você já... Esse aqui eu acho que eu nunca tive com ela atualizada, na verdade. Assim, no dia que eu lancei o site da Uncover, ele já estava desatualizado. Eu nunca lancei um anúncio com link quebrado para lugar nenhum. Pô, todo mundo. Assim, quem não está bebendo, assim, eu sei que ou você não trabalha com growth ou você está mentindo, né? Provavelmente. Pô. Olha o feedback aí, olha o flop. Tá faltando álcool. Nunca configurei um orçamento vitalício de campanha como se fosse o orçamento de um dia só. Isso aqui é mais específico, né? Deixa eu ver se alguém mandou. Isso é ruim. É ruim, né? A gente já pegou... A Uncover era tipo uma auditora dos flops de growth, né? Aí a gente estava, eventualmente, uma campanha que não estava convertendo nada. Aí a gente viu que ela estava configurada para outro país. Acontece. Porque esse criativo era ruim demais. Criativo era... Falava a língua do país. Empresa global, né, Dani? Não, mas eu só estou monitorando, não faço nada. Deixa eu abrir aqui para ver se alguém mandou. Eu nunca esqueci. A gente já está otimista, né? Achando que todo mundo parametrizou. Eu nunca parametrizei uma campanha, é bom. Nunca esqueceu de parametrizar. Vamos lá.
Eu nunca abri o app antes de ter chegado a hora. Não, abriu. Opa, chegou. Senão eu já ia entreter aqui no stand-up. Eu nunca criei um experimento sem saber a métrica de sucesso do experimento. Um clássico, né? Também. Vamos testar, né? E se deu certo ou errado. A gente só não sabe o que é certo e errado. Faz aí, depois a gente vê o que acontece. Isso. Só. Esse aqui parecido. Eu nunca esqueci de parametrizar um link. Já tá, pô. Estamos prevendo. Nunca publiquei um anúncio errado numa revista old school. Numa revista. Obrigado. Mas foi numa revista errada, é isso? E quando imprime é legal, né? Porque aí você só se ferrou. Isso. No SpiroCat, né? Fica lá o... Pelo menos não fica gastando, né? Se foi só uma vez, já era. Essa aqui é bonita. Nunca fiquei olhando só pro last click e ignorei todo o resto da jornada. Que acho que esse aqui vem num combo, né? Que é, eu nunca coloquei toda a minha grana só em conversão e ignorei o resto do funil. Eu já tô cansado de beber, já. Tá muito... Termina isso aí. A gente tá... Termina isso aí. Boa. Foi a última. Pô, essa aqui é legal que ela é feia, né? Nunca torturei um experimento para tentar dar o resultado que eu queria. Essa aqui eu gostei, que é um pouco assim, quase desonesta. Quem mandou não fala quem é, tá? Assim. Aqui, intrigas, última. Nunca reclamei que meu budget foi para branding. Foi a plateia. Eu nunca reclamei. Inclusive, eu quero fomentar a rivalidade entre mesas, tá? Assim, quem gera crescimento, o quê? Cara, o pior é que eu e a Guta, a gente já venceu isso aí, a gente já é amigo. Já deram as mãos. Nós ficamos agora de gravar uns TikTok junto aí. Mandei invite agora, não consigo nem fingir esse esquema aí. Boa. Bom, vamos começar agora para a parte da gente contar os nossos flops. Quer começar? Então, Cláudio foi incumbido de contar o primeiro. Bora. Um pouco de contexto, né? Aqui acho que a gente tem um público bem heterogêneo. Tem gente que é de startup de tecnologia, tem gente que é de consumer goods. Mas quando a gente tem um investidor que ele investe numa empresa de tecnologia, ele está sempre esperando um crescimento muito alto. E esse crescimento é sempre medido em percentual, não é mais em valor absoluto. E o começo é muito gostoso, porque qualquer coisa que você faz, você dá certo e o mato é muito alto. Mas depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Crescer 8% ao mês, quem já cresceu 8% ao mês aí sabe que é difícil manter essa performance. E é uma métrica, é 8% porque você dobra todo ano. Então, é uma métrica que a gente sempre acompanha. E aí, né, eu trabalhava numa empresa, essa empresa tinha acabado de receber um aporte muito grande. E falou, agora tudo que a gente sempre quis fazer, a gente vai conseguir fazer, porque tem muito recurso, mas a gente vai ter que entregar 100% de novo esse ano. Então, a gente fez tipo um off-site, assim, uma reunião externa do escritório, e listamos ali várias hipóteses, né, o que levaria a gente a crescer 100% de novo no próximo ano. E, na época, essa empresa tinha uma forma de tomar decisões que era inclusiva. Então, o time do marketing podia opinar no time de produto, o time de produto podia opinar no time de vendas, e, no final, você tinha que considerar também a audiência, né? O que todo mundo estava sugerindo. E, cara, tinha um assunto que eu gostava muito, que era Member Get Member, né? Você ajudar a tua base de assinantes a trazer mais assinantes. Mas a galera queria dar o detalhe de como fazer. Então, falou, nossa, mas o Uber faz, o iFood faz, tinha alguém que era da LiveUp aqui, né? LiveUp faz,
Então a gente tem que fazer também. Todo mundo estava muito convicto que fazer um determinado tipo de mecânica ia funcionar muito bem. Então era uma das apostas ali para crescer, era num trimestre especificamente, um determinado percentual. E aí, pô, voltamos para casa, fazer planejamento do trimestre, 200 hipóteses de como fazer member get member e tinha que executar e a gente tinha que encontrar uma forma até o final do trimestre. Cara, nenhuma deu certo. Porque a gente olhava para as mecânicas do Uber, do Dropbox, que é super famosa e tal, e tentava aplicar para o nosso público. E nosso público simplesmente não entendia. Por que eu estava dando dinheiro para você convidar um colega de trabalho? Você não tem tantos amigos assim, você não chama esses colegas para ir para a academia treinar com você. Você chama talvez os mais próximos ali, mas acaba. Não adianta eu dar R$200, R$300, R$500. E essa era uma dos experimentos, era subir o incentivo até... Pô, quem que não vai convidar alguém para ir na academia por R$500? Ninguém queria convidar alguém por R$500 para ir na academia. Ou até convidava, mas não amigo não queria. Convidava, mas a pessoa não ia. Então ninguém... Convite extremamente e aí desagradável mesmo, né? Por R$5 você leva para tomar um chopp, né? Para academia é difícil mesmo. Talvez não sei se vocês pensaram nisso na época, mas ficar de... E aí o time ficou muito frustrado, né? Porque, pô, a gente esgotou as hipóteses, as variações, muda criativo, muda canal, faz no WhatsApp, faz no e-mail, faz mídia, pusemos até mídia nisso, tá? Cara, não convertia nada. E, bom, esse flop depois virou... hoje é o maior canal de aquisição da empresa orgânica, 30% do faturamento dessa empresa. E como que a gente conseguiu sair, né? A gente começou a olhar quem convertia, né? Porque nenhuma campanha converte 0, certo? Muito difícil ter uma campanha que converte 0. E aí a gente viu que tinha um padrão. Todo mundo que convertia naquela campanha tinha algum nível de proximidade familiar com a pessoa. E aí a gente resolveu criar um programa, que era o programa de amigos e familiares. E isso foi em 2018, foi um experimento bem antigo. E foi crescendo, e hoje é o primeiro canal orgânico de aquisição do Gympass, é o programa de famílias familiares e amigos. E tudo isso porque aprendizados, né? Primeiro, cara, confiar cegamente numa hipótese de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Né? É uma coisa que a gente, bom, depois evoluiu muito de cultura, de como estruturar processo, que não sei se todo mundo conhece, mas tem um comportamento que a pessoa mais bem paga da sala tem um poder maior ali de influência e tal, então acabar com isso. A ideia de todo mundo é válida, gerar hipótese não tem nenhuma correlação com quanto você ganha, tem bastante correlação com quanto você conhece do teu negócio e do público que você atende. Então esse é o primeiro aprendizado. Mas tinha uma hipótese forte ali, né? As pessoas gostam de dinheiro. Vou dar Exato. dinheiro para... Assim, é difícil retroativamente refutar essa... Não, e se funcionou para o Uber, os argumentos mas funcionou no Uber, funcionou na 99, funcionou no iFood. Por que não funcionaria num outro marketplace? Então, a outra é essa, né? Não acreditar que uma hipótese que é super verdade para vários negócios semelhantes vai funcionar também no teu negócio. Transportar a receita de um negócio para o outro é a maior flop que tem, assim, né? Ou às vezes de um país para o outro, né? Que a gente estava falando, criativo, nada funciona. E o outro, a última coisa que a gente olhou era o que o cliente queria. Ele queria levar a esposa, ele queria levar o filho, queria levar a amante, tinha muito caso. Mas não queria levar o colega de trabalho. Ele queria levar alguém da família, alguém do ciclo de amizade dele fora do trabalho, mas não queria levar as pessoas do trabalho. Gente, não é piada não, tá? As pessoas ligavam lá e falavam, posso pôr amante nesse... Mas, enfim, acho que esses foram os 3 principais aprendizados. Cara, gastou muita energia. O time já estava assim, muito desgastado. Falei, cara, não é possível. Isso funcionou no mundo inteiro, com vários negócios, por que não vai funcionar aqui no nosso? Esse é meu flop. Eu acho que tem outros aspectos aí, que é, primeiro, você vender o negócio como um benefício e não como um benefício assim, né? Algo legal para a pessoa.
e não como essa arrastar alguém pelo cash. Porque, por mais que você arraste alguém pelo cash, o arrastador vira uma pessoa chata, né? Então, muitas vezes, ele tentou com um, tentou com dois, falou assim, puta, não, essa é a primeira. A segunda coisa, geralmente, você tende a levar as pessoas para fazer alguma coisa com você, e, eventualmente, você não tem vínculo emocional com alguém do trabalho ali para você levar. E essa história ela é boa porque você me mandou pro meu irmão primeiro, e o meu irmão, então aí o meu irmão entrou na sua conta, inclusive caiu depois que você saiu da Gympass, foi bem decepcionante isso aí, inclusive. Vamos resolver. Vamos resolver isso. Mas eu acho interessante isso, porque a premissa básica de referral é básico bem feito, que é, vamos perguntar. Motivaria ele a alguém, né? Talvez ele não falasse na pesquisa da amante, especificamente, mas ele falasse de pessoas que ele gosta muito, tem muita admiração, tem vínculos informais. Vê com frequência. Enfim, é isso. Mas é muito bom, gostei. Eu não lembrava que eu tinha convidado seu irmão. Tá vendo? Você nem... Ele te relembrou porque ele tá precisando de volta. Não, porque eu não usei, né? O Cláudio até me convidou, não para ganhar o dinheiro, mas eu não usei o benefício, não. Mas eu lembro exatamente disso. Ele falou, cara, eu tenho um negócio aqui, a gente não tinha Gympass na empresa, falou, você pode entrar como meu convidado, aí paga um valor X lá, que eu não sabia, e eu mandava lá. Vamos pro Dani? Bora. Conta aí. Dando contexto também, antes de eu fundar junto com o Vitor, cadê ele? Dá um oizinho, tá ali atrás, escondido. Antes de eu fundar junto com o Vitor a Faster, a gente teve algumas outras empresas, né? A gente teve startup, a gente teve agência de design. E uma das primeiras lições assim que a gente aprendeu, um belo de um flop, foi a primeira empresa que a gente fundou junto, né? A gente é sócio há, sei lá, uns 9 anos mais ou menos. E a lição é a seguinte: construa coisas que as pessoas querem usar. Tipo, tenha muita certeza que as pessoas querem o que você está vendendo, o que você produziu, antes de levantar investimento, procurar canal de aquisição, fazer 1 milhão de peças de design, contratar um monte de gente, etc. A história é mais ou menos essa, né? Ali em 2014, a gente fundou o Spot Shop. O que era o Spot Shop? O Spot Shop era um aplicativo que detectava o shopping que você estava e mostrava na tela do celular as principais ofertas daquele shopping. Ideia ótima, né? Não, uma porcaria. Eu vou explicar por quê. O shopping, basicamente, ele é feito para a pessoa se perder, né? Não sei se vocês já repararam que os banheiros são lá em cima para você poder dar a volta no shopping inteiro e olhar na vitrine antes de fazer xixi e comer alguma coisa, etc. Né? Então, ele quer que você demore para achar as coisas. Você vai ver também que as plaquinhas de banheiro, elas sempre indicam um caminho mais longe para o banheiro. Para que você continue olhando as coisas, né? Isso no efeito composto disso, 1 milhão de pessoas ao longo dos anos, deve dar uma puta diferença de receita, né? Então, ponto número 1, shoppings não querem que você encontre as coisas mais rápido, certo? Ponto número 2. Ponto número 2. As marcas não estão nem aí em mostrar as coisas na tela do celular. Né? As marcas, quando a gente lançou o Spot Shop, elas não enxergavam o Spot Shop como um canal de aquisição, uma forma de ganhar dinheiro. Né? Quantas pessoas estão olhando fixamente o celular enquanto elas estão no momento de compra e mais ainda, elas estão olhando o TikTok, o Facebook, o Instagram, falando no WhatsApp. Elas não vão abrir um aplicativo só para fazer isso. Então, lojas não enxergavam como um canal de aquisição. Só para vocês terem uma ideia, a gente lançou um projeto piloto dessa empresa, dessa startup, em um shopping bem grande aqui em São Paulo, né? Lá em 2013, 2014. A gente fez um evento no cinema para mais de 100 lojas. O evento lotou, todo mundo interessado. Nossa, eu quero muito isso, vai revolucionar, a gente vai vender muito mais, vender muito mais. Na prática, as pessoas não publicavam nada na plataforma. Então, aí foi um outro desafio. E aí, o desafio mais essencial ainda, né? O brasileiro ele tem um costume muito de ir para o shopping para comer, ir para o cinema, passear. Não é todo mundo que vai lá direto para comprar alguma coisa, sabe? É uma porcentagem relativamente pequena, não é como a gente imaginava que era todo mundo, né? Então, é basicamente isso. A gente criou uma coisa que as lojas não enxergavam como canal de aquisição.
as pessoas não queriam baixar e os shoppings não davam apoio porque eles não querem que se encontre as coisas rápido. Moral da história, a empresa não deu certo, flop total, mas deu o gás que a gente precisava para fundar o que veio a se tornar a Faster. Então, é uma história bem louca também, a história é longa demais, vai. Ô, Dani, Depois o que eu queria que você contasse um pouco é como você perguntava para as pessoas se elas queriam, né, o Stop Shop e o declarativo era diferente do comportamental, né? Totalmente, assim, a gente assinou um contrato com esse shopping e o shopping falava que queria, mas a gente negou todos os indícios. Não sei se tem tanta galera startupeira aqui, né, mas tem esse lema de você fazer coisas que não escalem e encontrar formas de verdade de validar se aquilo que você está fazendo é uma ideia inventada ou não é. E a gente conversava lá com os gestores dos shoppings, os diretores de marketing do shopping, todos eles demonstravam um puta do interesse, a gente falava aquela coisa, você usaria isso? Tipo, enfim, todo mundo falava que sim, na hora H não rolou muito bem. Isso para quem está com produto, para a gente na fundação da Uncover pegou demais, assim. Todo mundo de marketing que eu apresentava, assim, olhava no meu olho e falava, cara, vocês vão revolucionar o marketing. Eu falei, fudeu, eu vou virar o Zuckerberg. Aí eu bora, passa o cartão. Não, vocês vão revolucionar a parada, mas não vou pagar não, porque para mim não funciona. E aí você ficava nesse loop, tendo um feedback hiper positivo na declaração e nenhum feedback no comportamento, né? Então é super... hoje em dia, eu acho que assim, se você está testando produto, é melhor não pegar a declaração de pessoas que você conhece, pegar só o comportamental, né? Sem querer palestrar aqui agora, né? O pessoal do GLA já não aguenta mais ouvir essa história, mas tem um modelo mental que eu sigo, que eu não inventei nada, né? Eu só sigo. Hã? Exato. Que o Edson Rigonati da Stella que me apresentou, que ele fala que é o burning hair problem, né? É o problema do cabelo pegando fogo. Qual que é o seu nome? Giovana. Então, imagina, se o cabelo da Giovana começa a pegar fogo agora, não vai acontecer, mas se começa a pegar fogo, é um problema tão desesperador que eu posso apagar ele na vassourada, você vai me agradecer. Tudo hematoma, sangrando, fudido, mas você vai me agradecer porque você resolveu um problema. E qual que é essa lógica do burning hair problem? Se o problema é latente, grande o suficiente, as pessoas estão dispostas a abrir mão de qualidade na solução para ter seu problema resolvido. Então, por exemplo, como que você testa esse negócio? Claro, ser profeta do passado é muito fácil, né? Mas como que a gente testa? Peraí, se as pessoas estão realmente interessadas em ver uma promoção assim que elas entram no shopping, faz o panfletinho, então, com promoção da loja e fica na porta do shopping entregando e vamos ver, em um dia, uma semana, quantos vão lá apresentar o panfletinho com alguma promoçãozinha lá. Pronto. Não sei se você vai resolver totalmente o problema, mas se é um problema latente das pessoas do lojista, isso deveria ser o suficiente para te dar um insight desse negócio. Por isso que quando o Paul Graham fala lá, né, o Do Things That Don't Scale, é muito nessa linha, cara, resolve na mão, na planilha, no papel, no vídeo tosco. Por quê? Se é um problema latente, aquilo ali deveria ser suficiente para ajudar a resolver, inclusive para as pessoas pagarem por aquilo, mesmo a solução meia boca. Então, acho que é um bom modelo mental. Sido em 2014, né? Pois é, não teve essa sorte, né? Não, e tem uma história legal que é como... Eu conheço um pouquinho da história da Faster, é como que isso daí eu consegui enxergar depois, como é que vocês resolveram. Antes de lançar a Faster, quem conhece a Faster aqui, só para algumas pessoas? Tamo bem, hein? Eu conheço. Parabéns, hein, Vini? Eu conheço, sou cliente e recomendo. Uma coisa muito legal, né, que o Vitor e o Daniel aprenderam isso, assim, a duras penas. E antes de lançar a Faster, não sei se todo mundo sabe essa história, mas eles fizeram um experimento que era LinkedIn ou lista de e-mail? Lista de e-mail tirada pelo Scrapper.com. Eles mandaram uma proposta de valor para os maiores consumidores de serviços de design do Brasil. E era assim, olha... não sei se vocês lembram, mas no final de 2020, começo de 2021, as empresas começaram a voltar para o escritório presencial. E aí a pessoa chegava lá no escritório e tinha que ter um monte de plaquinha, né? Use máscara, distância, né?
E, pô, a galera do RH que estava preparando a volta ao escritório, eu sei que eu estava envolvido na empresa que eu estava nessa época, tinha que fazer essas plaquinhas do dia para a noite, né? Que lembrava, ó, a galera vai chegar aqui segunda-feira, a gente precisa ter essas plaquinhas. Aqui em São Paulo tinha uma lei, né? Uma portaria, sei lá, que exigia essas plaquinhas. E ele falou, ó, a gente faz essas plaquinhas e entrega em 24 horas. Cara, foi o quê? 8 contratos? Vários, assim, a gente cobrava, tipo, R$10.000, era um pacote com 15 artes que a gente só trocava a cor e o logo da empresa e ela colava e sinalizava a distanciamento social. Eles venderam antes de criar a empresa, antes de criar o produto, antes de tudo, com Isso, o problema teste é mais latente barato. e vou pagar e foda-se. O cabelo tava pegando fogo, tinha que resolver de algum jeito e foi um e-mail que vendeu, sei lá, R$100.000. Inclusive, o Daniel conta essa história num podcast maravilhoso que saiu hoje, chamado Oh, Deep tinha que Growth. ter jabá, muito bom. Deep Growth, jabá é sempre discreto, é a nossa frase. Ô, Gabi, quer aproveitar? Vamos pro seu flop? Vamos lá. Eu fiz questão de anotar aqui, para garantir que eu não esqueci nenhum detalhe, que é cheio de detalhe aqui, tá? Vamos lá. Gente, isso aqui é da época da Singu. A Singu é um aplicativo de delivery de beleza. Você pedir manicure, massagem, fio de pele na sua casa, né? E é engraçado porque o Hugo, que está ali, trabalhou comigo na Singu, e eu fiz uma pergunta para ele que eu não lembrava o nome do negócio que eu vou falar. Ele, você vai falar desse? Eu falei exatamente isso. Nossa, foi uma merda mesmo. Então, o Hugo está aqui para não deixar mentir sozinho. Vamos lá. Eu falo que o flop, eu fui sendo enganado aos poucos para ele acontecer, tá? O que aconteceu? No início, logo que eu entrei na Singu, eu fiz o arroz com feijão, que eu preciso conhecer meu público. Cara, 95%, 98% do meu público era feminino, então eu precisava conhecer a minha audiência, né? A gente fez algumas pesquisas quali, mas a gente também fez uma pesquisa quantitativa. No painel anterior falaram de pesquisa e eu apoio bastante. E aí a gente foi na semana da história da Betina. Meu nome é Betina, tenho 22 anos e ganhei R$1 milhão, sei lá, aquela parada. E aí eu mandei um push notification que era: olá, meu nome é Betina e ganhei R$30 em 8 minutos preenchendo a pesquisa da Singu no app. A pessoa clicava no push, ia para o app, tinha uma pesquisa que tinha 33 perguntas, perguntava tudo, renda familiar, celular, era realmente uma porrada de pergunta muito útil para mim como, né, discovery ali do meu público. Beleza. A gente teve 3.600 respostas em um dia, tudo bem que eu gastei R$100 mil em crédito em um dia, mas foi bom porque o que já foram alguns aprendizados ali? Eu coletei dado muito importante, me ajudou a tomar uma série de decisões, show de bola. As pessoas têm uma relação muito curiosa com o cupom, porque se eu desse o mesmo cupom, a taxa de uso era muito baixa, mas se eu desse um motivo para ela ganhar o cupom, ou seja, ela se sentia merecedora, porque ela investiu um tempo naquele negócio, o nível de uso aumentava muito. Então, era muito melhor eu dar uma tarefa para a pessoa, tipo uma pesquisa, do que só dar um cupom avulso. Então, já foi um aprendizado interessante. E foi isso. A gente teve 3.600 respostas em um dia. Show de bola. Então, aumentamos a retenção, gastamos uma graninha ali, beleza, coletei muito dado, show de bola. Mas R$30 era muito dinheiro. Passou-se um tempo, a gente decidiu fazer um próximo passo. A gente fez um negócio que a gente chamou de Desafio Singu, que eram 3 ou 4 taskzinhas simples, e a primeira delas era o quê? Responder uma outra pesquisa, mas agora, mão de vaca, só R$5. Porque também acabou a farra do boi. E a gente teve 800 respostas. Então, teve gente participando do desafio, respondendo ali. Pô, R$5 era lindo, não comia minha margem, retenção, engajamento, dado. Pô, show de bola. Então, mais um passo ali. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Então, eu falo que esse conjunto de coisas, de pesquisa, de incentivos, tal, que a gente foi fazendo, na verdade, foi uma grande cama de gato para o que vem acontecer agora. É uma armadilha. Por quê? Foi se passando o tempo, e aí chegou Black Friday de 2021. E Black Friday, naturalmente, é um negócio muito importante ali para o B2C. E aí, bem na época, acho que um mês antes, acho que um mês antes, quando a gente estava planejando, teve uma campanha muito bem sucedida
que chamava Enigma da Caixa. Era isso que eu fui perguntar para o nome dessa porra dessa campanha. Enigma da Caixa. Que era a agência de bolso que fez? É, a agência de bolso que fez. E era cara, uma besteira, que você tinha que acertar um enigma e aí você passava isso para as pessoas, e aí dando dica, enfim. Então teve um buzz bizarro, muito social media explodindo ali por causa daquele negócio. E a gente falou assim, cara, o negócio é o seguinte, a história do desafio, da task, de tudo isso já fez sentido no passado, vamos fazer uma Black Friday agora, pô, muito em cima de task, de desafio. E outra coisa, já que a gente é fodão, vamos fazer o mês inteiro. Porque para quem trabalha aí no B2C sabe que, cara, a semana da Black Friday é uma desgraça, está competindo a atenção num nível intenso, e na quinta e sexta-feira, então, é impossível. Eu falo, aí a gente, pô... E assim, ainda tinha um desafio pior, muito pior. A gente tinha uma sazonalidade intrasemanal. Então, as meninas sabem, o dia de ir pro salão é sexta e sábado. É aí que explodia o de pedido. Então, a gente não podia fazer campanha quinta e sexta. Porque campanha quinta e sexta explodia de pedido, a gente não conseguia atender, não tinha profissional para atender, então era uma merda. Então a gente falou, pô, vamos resolver 2 problemas. A gente antecipa os pedidos do mês, faz um puta mês histórico, recorde mundial, e sem precisar forçar a barra no dia, na quinta e sexta-feira lá. Né? E o que a gente fez? A gente foi e fez o desafio 30 dias. E era um desafio de saúde, tinha educação, era bem legal, mas era cheio dessas brincadeirinhas, toda semana era uma parada. E aí eu fui, conversei com vários amigos, e eu negociei para a ganhadora, tinha um esquema lá de ponto, para X primeiras, ganhava 1 ano de assinatura da Wine, 1 ano de assinatura da Singu, 1 ano de... Eram 6 prêmios, era 1 ano dessas 6 coisas, não vou lembrar o que era. Tinha prêmio da Natura, enfim, tinha uma porrada de coisa. E a gente falou assim, pô, velho, vamos arregaçar, porque eu caprichei nos prêmios, a gente já viu que a galera está interessada, e começamos a rodar a campanha. E o início foi muito bom. O início foi muito bom, e logo nos primeiros dias vem compliance, porque a gente já fazia parte da Natura, e aí, toda vez que vocês vão fazer essas campanhas aí, tem que registrar, porra, não sei o que, como é que chama? Na caixa. E, pô, meu mundo não tem que fazer essas coisas. Isso aí é coisa de empresa grande que tem o que perder. Empresa pequena não perde esse tempo. Só vai. E aí já tomamos uma chamada lá e falou, não podemos. Eu falei, gente, então, pelo amor de Deus, o que a gente ajusta? Vai lá no jurídico, o que eu preciso ajustar? Eu não vou tirar a campanha, mas o que eu preciso ajustar? Aí vai mexer em regra de campanha, já tinha lançado, já estava fazendo barulho, já deu uma esfriada. Mas aí que a gente percebeu, o início foi muito bom. Mas, cara, era 4 semanas. Como que você mantém alguém engajado em 4 semanas de qualquer coisa? Né? Então, a primeira semana foi muito boa, a segunda foi uma merda, a terceira foi mais merda ainda, sobrou um outro gato pingado. E aí para piorar, a gente apostou todas as fichas nessa campanha, dava um trabalho desgraçado para construir as ferramentas, o não sei o que, Enigma, e foi um dos maiores fracassos que a gente teve lá, muito em cima dessa dinâmica. Para a gente não jogar tudo fora, né, alguns aprendizados aí. Alguém falou aí dos advogados, do jurídico no último papo, eu acho que serve para vocês também. Outra coisa, manter as pessoas motivadas é muito difícil. Então, assim, a nossa análise, se a gente tivesse pego, sei lá, os últimos 10 dias do mês, talvez a gente tivesse conseguido um resultado muito bom, com todos os efeitos que a gente queria, mas sem o mês inteiro. Deixa eu ver, Paranã. Precisa de prêmios intermediários muito bons, porque se é uma competição muito agressiva, se só o prêmio da competição é muito bom, cara, deu uma semana, você viu que você está na 50ª posição, foda-se, não vou continuar esse negócio. E o último aprendizado é, a gente não apostar o mês mais icônico ali, da campanha mais audaciosa. Todas as nossas projeções, novembro sempre era o pico, por causa de Black Friday, e a gente apostou na campanha mais, vamos botar, um grau de imprevisibilidade muito grande ainda. Se consola vocês, um pouco depois o Hugo fez lá, o Hugo está no The News hoje, ele pegou todos os aprendizados das merdas que a gente fez lá,
levou para o The News, fez aí sim uma boa campanha lá do The News. Ele teve 50 mil pessoas jogando na desgraça do joguinho deles lá. Depois a gente fez a campanha do GLA junto com o The News também no RD Summit ano passado. Também foi muito, muito, muito boa. E agora, em breve, já estamos planejando um próximo Enigma aí. Então, fazendo direitinho vale muito a pena, mas tem que fazer direito. Excelente. Esse é o nosso aprendizado. Ô, Gabi, eu fiquei interessado. Você contou de toda a cama de gato que você montou. Eu não, montaram para mim. Que montaram. E que são esses sinais que a gente vai coletando quase que para ter mais confiança, né? Mas que eu falo que os dados, quando coercitivamente conduzidos, eles vão revelar o que você quiser. O que você acha? Por que você acha que a cama de gato ali não te protegeu como deveria? Eu acho que o problema real é você não se fazer a pergunta do porquê que funcionou. Geralmente a gente faz o debriefing do porquê não funcionou. Mas saber o porquê funcionou é muito importante também. Porque a gente foi tentar a mesma coisa. Por que o programa da Uber de Member Get Member funciona? Tem algum motivo por trás ali. Talvez você não consiga nem investigar porque você não está lá dentro. Mas tem um porquê. Então, a gente só replicar a estratégia sem entender o mecanismo, o fundamento por trás, eu acho que foi isso. E se você para pensar, todas as outras coisas elas foram muito parecidas e elas faziam muito sentido. Inclusive, o prêmio estava mais agressivo. Mas, eu não tinha testado um tempo longo ainda, né? E aí eu saí de um desafio que era de 3, 4 dias para um que era de 30 dias. Então, se eu tivesse tentado um de 8 dias, 10 dias, talvez eu já detectasse pelo menos sinais dessas fragilidades. Eu gosto de estatística. Esse é o clássico problema que já existe há milhares de anos, que é correlação da causalidade, né? O porquê, qual que é a causalidade da coisa, né? Às vezes você faz a campanha, a coisa dá certo, mas uma coisa não é o que está explicando a outra diretamente, né? Além disso, eu acho que ainda tem um ponto que as pessoas querem um joguinho, querem. As pessoas querem desconto, querem. Mas as pessoas não querem um joguinho por 30 dias. São detalhes ali que, por um tempo longo, que a gente podia ter explorado ao longo do negócio. E quando a gente volta, o próprio enigma da caixa era muito idiota. Era bobinho, assim, era muito rápido. É porque essas coisas, especialmente de hype, elas têm que ser muito explosivas, assim. Elas não são uma maratona, elas são sprint. Então, geralmente, quando você vê isso, explodiu, deu 2, 3 dias, uma semana, pum, nunca mais você escuta falar no negócio. E a gente não tinha essa maturidade. Hoje temos. O do RD Summit, por exemplo, a gente pegou, acho que 4 ou 5 dias durante o evento e pronto. E aí foi muito bom nesse sentido. Funcionou. Sensacional. Primeiro, palmas aqui para os flops. Bom, vamos para a terceira parte agora. É o ping-pong? Então, eu vou falar alguns tópicos para vocês comentarem com a experiência de vocês, como evitar esse flop, como observar ele antes dele chegar. Acho que o primeiro, assim, esse aqui, que é desconsiderar a experiência do cliente, de certa forma, ele tange os 3 flops que vocês declararam, né? Mas como que a gente consegue contornar isso? A gente já viu que não é só perguntar para o cliente, né? Não, eu acho que é só perguntar para o cliente, mas perguntar do jeito certo. Aham. Que tem uma diferença muito grande. Tem uma ciência toda por trás de fazer pesquisa, e eu, de longe, não sou a melhor pessoa para responder isso, mas a ciência é conversar com o cliente. Aí você vai perguntar a Guta lá e como que ela tem toda a ciência, mas tem o jeito de fazer a pergunta, tem o contexto, tem o para quem, né? Então eu acho que é razoavelmente, entre as tão simples quanto isso, mas bem feito. Não de qualquer. O do Cláudio nem isso ele fez, né? O time dele foi bem mal feito mesmo. O nosso foi razoavelmente mal feito, entendeu? Porra. O Cláudio é meu amigo, eu tenho o direito de agredir ele publicamente aqui sem. Cara, para evitar alguns flops desse, uma coisa que eu costumo fazer sempre é definir uma métrica de sucesso, mas uma contramétrica de insucesso. Então, por exemplo, às vezes a gente faz um experimento que a gente quer aumentar sign-up. Mas aumentar sign-up e reduzir a assinatura não é algo que é bom. Então, todo experimento... É o efeito colateral, né? Então, você não quer aumentar churn. Então, acho que definir sempre métrica e contramétrica é algo que todo experimento tem que ter antes de ir para o ar. Bom, segundo tema aqui, não acompanhar métricas e análises corretamente, né?
acho que tem tudo a ver com isso, né? Do tipo, às vezes a métrica de sucesso ela tá te dando uma resposta, mas você não está olhando uma métrica de insucesso que é um sinal igualmente importante também, né? Ou fazer as perguntas erradas, por exemplo. Acho que nós, marqueteiros e de venda, a gente tem muito um viés de confirmação, né? Tipo, eu queria essa coisa, ela tá tão linda, maravilhosa, ela vai funcionar e as pessoas vão querer comprar aquilo que eu estou vendendo. E acho que é uma coisa muito psicológica, né? A frase clássica que eu falo é: se você torturar, os dados confessam. Então, se você entrar no jogo querendo exatamente provar e com o seu viés, você vai botar o filtro lá, os clientes que nasceram no dia de lua cheia e entraram aqui no Vênus, não sei o quê. Ou seja, você bota o filtro que você quiser para chegar à conclusão, e você fala, tá vendo? Olha só, chegou exatamente no que eu imaginava que ia chegar. E não é um processo, não é uma coisa que você faz conscientemente, né? Porque você quer tanto quem falou, você quer tanto que uma coisa aconteça, você quer tanto uma resposta, que você começa a encontrar evidência disso, né? Então, evidência que não existe, que você produziu de certa forma. O terceiro aqui, testes e erros de growth, mais abrangente. Talvez a essência aqui do teste e erro seja essa história do debriefing, assim, que é tentar entender o porquê que as coisas acontecem. E aí, os acertos e os erros também. E aí, talvez ter um risco um pouco mais calculado aí na história. Eu acho que, de novo, parte do nosso erro foi apostar a principal coisa que a gente precisa fazer num negócio que ainda tinha um grau de previsibilidade muito alto ali, sabe? Cara, e na linha das dicas práticas, né? Tem uma coisa que a gente costuma fazer bastante também, que pouca gente faz, mas é o pré-mortem. Times maduros de growth, de marketing, já fazem o pós-mortem, que é quando algo dá errado ou dá certo, vai tentar entender por que deu. Mas algo que antecipa muitos erros é você fazer o pré-mortem, né? Então, antes de lançar uma campanha, antes de lançar um experimento, é tentar imaginar o que pode dar errado. E é muito interessante que, quando você faz essa pergunta, mesmo as pessoas que têm o viés de confirmação, elas têm uma hipótese. Tá falando que eu tenho viés de confirmação? Você apontou para mim. Você deu exemplo. Mas mesmo quem está muito convicto, quem está defendendo aquela ideia, aquela campanha, aquele criativo e tal, fala, pô, o que pode dar errado? Quando você é provocado a falar isso, você para pensar nisso, né? E é um antipadrão, né? A gente tende a sempre planejar como aquilo pode dar certo, mas é um antipadrão você pensar, principalmente quando você já tomou a decisão, né? Nós vamos lançar, nós vamos fazer, nós vamos experimentar isso. Então, pré-mortem ajuda demais a evitar muitos erros. Pô, super boa dica. Tem um aqui que é atirar para todo lado, não ter foco na estratégia. Eu acho que quem trabalha com produtos, startup, esse é um clássico, assim. Eu, por exemplo, vim de um background de consultoria. Quando você trabalha em consultoria, putz, você tem que resolver o problema do cliente, seja lá o que for. Meu hábito era vender, o cara falava, faz. Aí você está desenvolvendo um produto, eu pelo menos, putz, você queria resolver todos os problemas, né? E é melhor afunilar um pouco o problema e resolver ele de forma mais escalável. Então, acho que para mim, essa coisa de atirar para todo lado e não ter foco, ela pega muito. Não sei como pega para vocês. No começo da Faster, a gente achava que todo mundo podia ser nosso cliente, né? Então, grandes empresas, médias empresas, empresas minúsculas, etc., né? E a gente cresceu muito até agora através do outbound, né? Então, campanha de e-mail fria, campanha de LinkedIn fria. Provavelmente vocês já receberam em algum momento uma mensagem da Faster. E a gente segmentava esses e-mails, né? No ferramental para você segmentar esses e-mails tem lá 1 a 10 funcionários, 10 a 20, 30 a 40. E a gente pegava de todo mundo, assim. Então, a galera respondia os e-mails, marcava dezenas e dezenas de reuniões, só que era uma empresa minúscula de 10, 20 pessoas que, se contratasse a gente, ia comer o orçamento inteiro, sabe? Então, acho que tem um pouco de atirar para todo lado. E o que a gente fazia no começo é a gente contorcionava o nosso preço para atender aquele cliente que era menor ou que não era exatamente o que a gente estava buscando para, sei lá, poder ajudar ele de alguma forma e tudo mais. Então, coisas como não atirar para todos os lados. E você quer aproveitar todas as oportunidades, você sempre, uma oportunidade, vou atacar o pequenas e médias empresas, vou atacar o middle market, vou atacar o sabe, tudo parece uma oportunidade até que nada é, né? Exatamente. Gente, tem questões abertas também aí para quem quiser mandar agora questões, a gente já está indo para o bot. Deixa eu fazer uma recomendação sobre esse assunto. Eu não vou falar não, porque eu estou falando muito, mas tem um vídeo
que chama Metáfora da Criança. Então, eu recomendo vocês irem no YouTube aí, que é exatamente sobre esse dilema. Na verdade, é um modelo mental para você conseguir ter paz no meio do caos. E aí é meu mesmo vídeo, tá? Então, maravilhoso. Porra, melhor vídeo que eu vi no YouTube esse ano, não sei o que e tal, e é meu. Então, já eu faço jabá do Merlin, fica tranquilo. Cara, indo na linha dos modelos mentais, tem um que eu gosto muito. Alguém me perguntou aí de budget, como é que se budget branding brigava com degrowth, mas eu sempre defini um modelo do 70, 20, 10 para qualquer time, qualquer país que eu trabalhava, que era 70% era aquilo que você tinha um alto grau de confiança para atingir o resultado do mês ou do trimestre, 20% era para investir em algo que você já testou antes, que já confirmou que funciona e está pronto para escalar, e 10% era o que os times mais gostavam, que era o budget da loucura. Era assim, não existe ideia ruim, só existe ideia que a gente não vai testar aqui com os 10%, mas dificilmente dava resultado, o que a gente testava com os 10%, mas de vez em quando surgia uma em 100, uma em 500, que, cara, mudava o jogo. Então, se você sempre investe naquelas tarefas que são mais fáceis, naquelas hipóteses que são mais fáceis de testar, você nunca chega em algo que muda o ponteiro. Então, essa é uma forma de, cara, ser obrigado. Os 10% você não pode gastar na tua campanha de search, que mais performance. Não, em mais performance. Tem que ir naqui, aquela ideia maluca, Total. Tipo o enigma do mineiro aqui. A gente trabalha com dado, isso para mim é um dos grandes dilemas de trabalhar com dado, assim, porque, cara, você pode ter um modelo preditivo, a melhor AI que existe, ela vai estar olhando o que já aconteceu, vendo um padrão e projetando para frente. O que você está falando existem alguns saltos que não é só você incrementalmente melhorar o passado, né? Você tem que ir para o lado, você tem que olhar para uma coisa que nunca foi antes feita. E às vezes dado é muito bom para você otimizar, né? Em cima você diminuir incerteza, diminuir risco, mas às vezes para você crescer de forma exponencial, você precisa assumir um risco que não vai estar no dado, né? E esses 10% era vocês assumindo esse risco. Super legal. Exato. Bom, vamos para as questões. Para a Faster. Os designers são dedicados a longo prazo para cada cliente? Se não, como lidar com produtos complexos ou alto grau de tecnicalidade? Bem específico. Eita, bem específico. Alguém quer contratar? Qual que foi a primeira? Desculpa. A primeira. São dedicados. Os designers são dedicados a longo prazo para cada cliente? Sim, a gente construiu uma coisa que a gente chama de squad criativo, né? Então, é um time de design junto com uma pessoa de CS. Cada um desses squads, eles atendem de 5 a 10 empresas, por exemplo. E sempre, geralmente, ou são empresas que demandam coisas similares, ou são empresas de algum setor similar. Então, sim, elas ficam no longo prazo. Uhum. E como que atende produtos complexos, que tem tecnicalidades, talvez regulação, enfim? Como é que você garante que o time aprende e continua executando da mesma forma? Cara, acho que 2 principais pontos, né? Um briefing bem feito, em que essas informações sejam dadas. Um onboarding também da gente, a gente faz uma coisa que a gente chama de imersão de marca, onde a gente conversa com o cliente, pergunta do's and don'ts, tudo que precisa ter em cada uma das peças. E acho que é isso. Legal, maravilha. Segunda questão, como mensurar ações de marca offline? Pô, acho que essa questão... Passou, foi no anterior, né? Não, aqui também tem, pô. Eu acho que tudo depende, né? Acho que tem... Claro, tem uma parte de mensuração que você vai usar métricas de marca, mas como branding gera resultado de negócio, para mim também é super interessante a gente pensar como que você integra a ação de marca com a métrica de marca com o resultado final do negócio, né? Que é um resultado mais de longo prazo, muitas vezes, o que dificulta a mensuração. Claro que essa discussão, né, marca gera resultado de curto prazo, é uma discussão, porque os ponteiros de marca mexem no curto prazo, mas muitas vezes isso se converte em resultado financeiro com algum delay temporal. Mas, enfim, esse é exatamente, assim, acho que o que o Purple ajuda muito a fazer, você faz uma ação de marca, você vê seus ponteiros mexendo, e o que a gente ajuda aqui na Uncover a fazer também, que você faz uma ação de offline e você vai ver como que mexe, qual que é a relação disso com seus ponteiros de negócio. Então, acho que tem múltiplas abordagens aí, e tem pesquisa também, que é importantíssimo, brand lift, enfim.
Próxima questão. Quais são os métodos para prever o comportamento do cliente a partir dos dados prévios? Porra. Assim, vou tentar responder. Existem dois tipos de... Essa Faz é essa Frank aí, Cover. faz essa aí pra gente. Existem dois tipos de método, essencialmente, né? Experimentais e observacionais. Né? Os experimentais, eles são mais precisos. Né? Então, você, por exemplo, vou testar uma campanha. Você está tentando prever qual que vai ser a reação do consumidor àquela campanha. Como que você faz? O que é um método experimental? Muitas vezes você vai fazer no laboratório, fazer um eye tracking, usar um eletrocefalograma, alguma dessas metodologias, por exemplo, e vai ver a reação controlada em laboratório, e aí você vai entender, conseguir prever a reação. Ainda nesses métodos experimentais, tem o bom e velho teste AB também, né, que você vai separar um grupo de teste, um grupo de controle, você vai implementar algum tratamento no grupo de teste e vai ver se aquele comportamento, e aí você estabelece, existe uma causalidade entre o que eu fiz de tratamento e a resposta dele. Isso te dá um poder preditivo. Se eu fizer esse mesmo tratamento para o resto da população, o resto da população vai ter uma reação similar. O problema dos métodos experimentais é que eles são restritos no espaço e tempo. Né? Eles não escalam, e às vezes aquela causalidade que você observou ali, ela muda. Né? E aí tem os métodos observacionais, que é você coletar dados que o consumidor está produzindo, né? E implementar modelos estatísticos nesses dados que são produzidos organicamente para achar relações de causalidade. E aí tem modelos de regressão, enfim, é um outro caminho. O bom disso? É muito mais dinâmico. Né? O consumidor está ali comprando, você está fazendo ações e você vai estabelecendo aí, e aí você consegue prever quais ações está gerando comportamento. O ruim é menos preciso. O experimental de laboratório, ele naturalmente é uma causalidade muito mais forte que você observa do que essa observacional, porque observacional você não está controlando todos os fatores que impactaram a venda, etc., para prever o comportamento. Eu vou parecer um imbecil falando depois dessa explicação aqui, né? Mas vamos tentar. Eu tendo que eu acho que é bem nessa linha do observacional, eu caço correlações e aí eu vou fazer teste para ver se de fato tem as causalidades ali. Então, por exemplo, eu vou lá e vou ver quem são os meus melhores clientes, por exemplo. Quem são os meus clientes que mais estão comigo há mais tempo, ou que me pagam um ticket médio maior, ou que me indicam mais. O que essas pessoas têm em comum, tanto do ponto de vista demográfico, elas são de tal perfil, né, elas têm tais características, ou a empresa dela tem tais características. Comportamentais, então, essas pessoas elas usam mais esta funcionalidade, por exemplo, as pessoas de mais sucesso aqui usam mais esse pedaço do produto. E aí, quando eu vou vendo, eu sempre falo que a gente sai da média, olhar os extremos, né? Os melhores e os piores. Meus melhores clientes, meus piores clientes, meus clientes que pagam mais, que pagam menos, que usam mais, que usam menos, que me indicam mais, indicam menos. E aí eu misturo, eu vou achar, eu faço uma pesquisinha quali ali também para entender o que motiva ou o que impede as pessoas. E aí você cria as hipóteses e aí você vai para o experimental, que é para ver, será então que a questão aqui é esse fator mesmo determinante ou não? E aí um exemplo simples que eu dou, quando eu estou dando uma palestra lá, eu mostro uns dados, e eu falo assim, olhem aqui, os clientes de maior LTV e menor LTV. Aí eu vejo meus piores clientes. E aí nos piores clientes eu falo assim, olha só, tem uma correlação muito grande que o Fred é o vendedor que vende para os piores clientes. O que você faz com o Fred? Manda embora? Não, exatamente, chama para conversar. E aí você vai entender por quê. Porque, eventualmente, o Fred, ele pode ir lá e falar assim, cara, mas você só me manda lead de empresa pequena. E empresa pequena que é um lead ruim, se ele só vende para aquilo ali, vai ter uma correlação grande, mas não tem causalidade. Então, eu faço esse processo dos extremos e depois os experimentos para ver o que cola. Cara, também não quero parecer idiota aqui sugerindo coisas básicas, mas usar o produto é uma coisa muito importante. Tem alguém aqui que trabalha com saúde, bem-estar, fitness? Boa. Vai. Fitness, alguém? Fitness. Boa. Qual que é o mês que mais vende em fitness? Janeiro. Alguém sabe por quê? Resolução de ano novo. Qual que é o segundo mês que mais vende? Depois de janeiro. Um pouquinho antes. Outubro.
todo mundo mora no Brasil aqui, dou a resposta do brasileiro. Então, quando a gente foi nos Estados Unidos, janeiro continuava sendo uma verdade, mas outubro não. Qual que é a relação de outubro? O que acontece aqui em São Paulo em outubro, quem mora em São Paulo? Começa a fazer calor, o primeiro dia de calor é final de setembro, muito calor, assim, final de setembro, começo de outubro. Aí as pessoas lembram do verão. Não é que está chegando o verão, todo mundo conhece o calendário. A pessoa tem 25 anos e não conhece o calendário ainda, né? Mas quando a gente não usa o produto, é muito difícil de conhecer essas nuances, né? Você pode gastar milhões em pesquisa, contrata agência, põe alguém lá para analisar todos os dados e tal. Se você não conhece bem do seu produto, do seu público, tem nuances que você nunca vai. E é por isso que a AI não vai substituir pessoas que pensam, e que pensam para além do que os números estão te contando. Então, é uma dica muito simples, mas que, como o mineiro fala, né? Sabe, mas não faz. Então, assim, conhecer o produto, usar o produto, passar... Alguém falou aqui que ia ser estagiário de marketing porque nunca tinha trabalhado no marketing. Cara, concierge é a melhor coisa. Por exemplo, a minha empresa que estou criando, ela vai atender clínicas. Cara, fui ser funcionário de uma clínica por um tempo. Fiquei, pô, deixa eu fazer esse trabalho que a secretária faz aqui, porque eu preciso entender como é que ela faz, senão eu não vou ter um insight de produto. Não vai ser assistindo vídeo da Y Combinator que eu vou descobrir por que a secretária está chateada, frustrada com o trabalho dela. Então, conhecer do produto e viver na pele do cliente, é uma coisa que todo mundo sabe, mas pouca gente faz, né? Vai lá tentar fazer um uncover das métricas do cliente. Tenta fazer um Excel que vai medir tudo que o time de marketing está tentando medir ali. Eu acho que são os melhores insights de prever como o cliente vai se comportar. Vive um dia na vida do cliente que você vai ter muitos insights. É um pouco contraintuitivo, né? Dado, matemática, mas acho que empatia, analisar dado requer empatia, né? Porque senão você vai achar causalidade onde não tem, ou você precisa colocar aqueles dados em contexto, né? Porque, putz, ver uma venda subindo é muito fácil, mas aquilo tem um comportamento por trás e você tem que tentar entender qual foi o contexto desse comportamento, né? Acho que e o que você falou eu achei muito pertinente da inteligência artificial. Ela não tem contexto, né? Ela encontra as relações, mas ela não consegue entender o contexto. E aí você muda o contexto aquela relação da venda subiu em outubro, você mudou o contexto, ela ia prever uma subida de venda em outubro, mas ela não entende que isso era uma questão do contexto brasileiro, clima, tal. Super interessante. Você comentou de usar o próprio produto, né? De conhecer o próprio mercado. Para a gente na Fester foi muito difícil, porque nenhum dos dois era designer. Eu nunca tinha trabalhado em times de marketing de empresas e a gente, cara, mal sabia mexer no Photoshop, assim. E foi todo um processo, assim, de conhecer esse mundo do design, de conversar com pessoas que são líderes de design nas empresas, que gerenciam grandes marcas e tudo mais. E a gente foi fazendo muito e aprendendo, assim, né? Eu já falei com mais de 1000 times de marketing na minha vida em reunião de prospecção, entendendo as dores deles e tudo mais, e para mim foi um grande aprendizado, assim, então acho que faz super sentido. Boa. Bom, gente, vamos encerrando o evento. Agradecer demais todo mundo aqui por ter ficado até as 8h30, para vocês que conseguiram aqui se expor, contar os flops, para quem veio ouvir até esse horário. Lembrando que esta mesa é um oferecimento de Fester, a plataforma por assinatura para times de marketing de grandes empresas. Cadê o time da Fester para dar um tchau aí? Time da Fester. E Uncover, que é o software de mensuração de ROI e otimização de mídia. Time da Uncover ali. Beijos. É isso, vamos agora descontrair um pouco, bebê. Recadinho final, acho que alguém esqueceu. Fester, quem quiser testar, 10 créditos de graça. Esqueci de falar. Exato. Acesse o site fstr.com.br, coloca o promo code FLOPUP e agenda uma reunião, vocês ganham 10 créditos de graça. O que é um crédito? Explica aí, o que é um crédito? Um crédito é uma unidade de medida que a gente criou para peças de design. Então, quanto mais complexa a peça é, mais créditos ela custa, quanto mais simples... Dá para editar um TikTok com crédito? Quantos créditos? Dá para editar. Agora eu não lembro de cabeça. A gota sim. Mas a gente faz edição também de vídeo, de TikTok, Reels, etc. Então é isso aí. É isso aí. É vontade agora. Beijos. Estamos aqui até as 10 da noite. Boa.